Lucas, né, também em 88, olha, aumentando a amônia, aumenta o diâmetro, aumentando a água, diminui o diâmetro, então ele deve estar em uma região diferente aqui. O PAR, que aumenta a amônia, aumenta o diâmetro, aumenta a água, aumenta o diâmetro também, certo? Veja, o HAL, em 2005, aumenta a amônia, diminui o diâmetro. Tá? Então, ele deve estar em alguma condição de sílica, de síntese, que não vale, né, que está diferente do que foi colocado por esses outros pesquisadores. Tá? Então, como eu falei para vocês, sintetizar a nanopartícula é bastante simples. Tá? Etanol, amônia, água, mistura, 70 graus, 120 minutos, agita, depois adiciona TELS de uma vez, tá? Vai ocorrer hidrólise e condensação. Tá? Certo? Temos uma suspensão coloidal que a gente pode separar por centrifugação. Tá? Veja, aqui, né, nós fizemos duas condições. Esse trabalho, essa parte aqui foi feita pelo Rafael, tá aí o trabalho, mestrado do Rafael, né, em alta concentração de água, vamos dizer assim, né, a gente tem tamanho de partícula maior quando tem baixa concentração de água. Aqui nós temos um máximo de 100 e aqui máximo de 180. E essas as concentrações de amônia foram adequadas em função da proporção água-etanol, senão não se forma nanopartícula. Tá? Então, aqui de 0,5 a 0,7, tá? E de 0,2 a 0,45. Tá? Com o aumento da temperatura, né, isso é claro na literatura, quando aumenta a temperatura, diminui o tamanho da partícula. Tá? A agitação, né, tá? A agitação, né, parece que nós temos a formação com altas velocidades, né, 1000 RPM, 650, 1000 e pouco RPM, tá? Nós temos um alargamento, né, as partículas são polidispersas, parece que se formam dois grupos, uma partícula pequenininha, uma maior. Então, o que a gente usou foi 350 RPM. Agora, o que é importante verificar também é que, por exemplo, quando nós temos, né, uma menor quantidade de água, a área superficial é muito maior. Tá? O poro é menor, né, mas a área superficial é muito maior. Aqui o poro é maior, né, significa, né, que são poros de aglomeração de partículas aglomeradas, tá? E a partícula é mais densa. Tá? Muito embora possa parecer que tem uma maior área. Então, a gente vê que a área aqui é bem menor. E veja, quando a gente quer imobilizar um reagente dentro de uma nanopartícula, a gente tem que ter dois compromissos. Tá? O primeiro deles, né, a gente tem que garantir que a partícula, que o reagente mobilizado não lixivie. Certo? Tá? Segundo, né, a gente pode, então, ter uma baixa porosidade. Mas, se a porosidade for muito baixa, o que acontece? O analito não consegue atingir o reagente. Tá? Então, tem que ter esse compromisso, né, e a gente tem que tá bem ponderado para que tenha uma porosidade suficiente para reter o indicador, tá? O fluoróforo, tá? Certo? Mas também que permita a entrada do analito. Tá? Então, a gente fez um estudo experimental, né, nessas condições. A gente usou concentração de amônia muito baixa, diferentemente da maioria dos trabalhos na literatura, de forma a garantir, né, uma porosidade. A gente entendeu, verificou que concentração baixa de amônia garante uma porosidade maior para as nanopartículas. Certo? E aqui os resultados do planejamento experimental expresso nesse gráfico de Pareto. Tá? A gente vê que a amônia, né, isso daqui é em função do tamanho de partícula, né, a amônia afeta de forma significativa. Aí nós temos a interação entre a amônia e a água, também é bastante significativa. A interação entre TELS e amônia, que é bastante significativa. O TELS, a água, né, são os mais significativos, né, que afetam mais significativamente o tamanho de partícula. E o etanol, né, a gente pode considerar, na verdade, como um solvente, né, o que isso facilita o nosso trabalho, que deve ser continuado. Né? A gente não está
precisa continuar esse trabalho. Então, veja só, né, como que varia, né, o tamanho de partícula em função de TeLs, concentração de TeLs praticamente não afeta, né, certo? Concentração de amônia afeta significativamente, a água e TeLs, aí, veja, quando a gente tem os dois aqui, o TeLs já aumenta a concentração, aumenta o tamanho da partícula, tá? E aqui água e amônia, tá? Esses resultados são preliminares, que a gente fez um planejamento muito simples, sem ponto central, né, e isso daqui, né, o que significa que esse plano aqui pode estar, o máximo dele pode estar aqui. Tá? A gente perdeu informação aqui no meio. Tá? São experimentos bastante preliminares. Mas, mesmo assim, nas condições que a gente fez, né, a gente pode prever o tamanho de partícula em função das variáveis experimentais. Tá? Isso é um dado importante, né, que a gente vê uma boa correlação entre os valores observados e os valores previstos. Tá? Então, da sílica de Stobart, as explicações são várias, tá? E elas podem ser modificadas, né? Pode ser revestidas ou funcionalizadas ou decoradas, existem diferentes termos na literatura, ou então dopadas, que é o que a gente trabalhou. Tá? Eu já disse aqui as propriedades, né? Baixa toxicidade, fotoestabilidade, estabilidade física, tem tempo ainda. Tá? Então, só um exemplo, né? Só mostrando para vocês como que a gente pode fazer, né, essa modificação da nanopartícula de sílica. Olha, a gente pode colocar o chemosensor dentro da partícula, que é o que a gente vai fazer. Eles podem estar separados também. Tá? O fluoróforo e o receptor, ou o elemento de reconhecimento molecular, não necessariamente eles precisam estar juntos. Ele pode estar separado, porque uma vez que eles estão muito próximos, tá, é possível a transferência de energia entre eles e, por exemplo, né, suprimir a fluorescência de um fluoróforo. Certo? Pode estar na superfície, né, decorado na superfície, aí, né, a gente usa muito, ou se usa muito o APTS, né, aminopropil trietoxilano, para fazer essa modificação, tá? Tanto o chemosensor quanto eles, né, separadamente, o receptor, né, e o fluoróforo. E aí a gente tem um efeito de intensificação, porque como estão imobilizados, próximos uns aos outros, né, a transferência de energia é mais efetiva. Tá? E a dopada, né, as vantagens, né, da dopada frente à recoberta, né, que tem menor lixiviação, a gente pode reutilizar, vou mostrar para vocês, né, essas nanopartículas podem ser reutilizadas. Tá? Maior seletividade, menor efeito do oxigênio e do solvente, ele protege, né, o fluoróforo da ação do oxigênio e do solvente, água, por exemplo, né, principalmente, que são supressores de fluorescência clássicos. Né? Às vezes um fluoróforo, você quer ter uma aplicação de um fluoróforo, mas o oxigênio suprime violentamente essa fluorescência e você perde essa aplicação. Tá? Desvantagem, né, maior tempo de resposta, uma vez que o analito tem que difundir através da sílica, tá? E, né, o efeito da porosidade das partículas. Tá? Aqui um exemplo, né, de modificar, como eu falei para vocês, modificar a superfície, né, da nanopartícula. Né? Aqui um exemplo, né, onde o fluoróforo e o receptor, né, estão ligados à superfície usando, no caso, né, a PTS, né, aminopropil trietoxilano, tá? E é possível, em algumas condições, ter uma auto-organização, né, na modificação da superfície, né, que vai induzir uma distância, né, entre o reagente, tá, e o receptor, desculpe, e o fluoróforo, tá, vão ficar uma distância que garante a transferência de energia. Tá? Roubei um exemplo da literatura, do tonelato, né, um pouco antigo. Né? Então, veja, ele usa a picolinamida, né, que é obtida, né, aqui, a picolinamida, então ele modifica com aminopropil trietoxilano, que está aqui, né, o grupamento amino, e o amino é bastante conveniente, porque
você pode pendurar bastante coisa nesse grupo amino. E aqui o trietox se liga, né, na superfície da sílica. Tá? Então, veja, a picolinamida, né, complexa ao cobre, tá, certo? E vai, né, suprimir, por efeito de transferência de energia, tá, certo? Ele suprime a fluorescência da danzilamida, que está mostrada aqui, que também foi, né, pendurada através de APTS nessa superfície da sílica. Tá? Então, veja, né, por que isso? Porque o reagente, né, o fluoróforo e o receptor estão muito próximos. Tá? E no artigo, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que aumenta a sensibilidade, né, para cada um, né, se não me falha a memória, para cada cobre aqui que é complexado, consegue interação com 5 a 10 danzilamida, então tem um efeito magnificado da supressão de fluorescência. Tá? Bem, a gente não pôs na superfície, a gente pôs dentro da partícula. Agora, como colocar dentro da partícula? Né? Misturamos tudo no início, né? Tanto o TEOS, amônia, né, água e etanol, né, que fazem parte, mais o fluorescente, né, aqui, por exemplo, a rodamina B, tá? A gente pode misturar no início, tá? Como misturar no decorrer da síntese, certo? Então, tem o trabalho, né, do Yang, né, que foi publicado no Langmuir, em 2010, ele usa um complexo de rutênio, tá, e estuda as propriedades fotofísicas dessa nanopartícula com rutênio. Tá? Não tem uma aplicação analítica, né, certo? Que é o que a gente está preocupado. Então, a gente modificou um pouco a síntese, né, certo? E fez a adição, né, fez em determinadas condições que preferencialmente a síntese é bastante lenta, e isso garante uma maior porosidade, como eu falei para vocês. Tá? E a gente adicionou, se adicionar no início, depois de 2, de 4 horas e de 5 horas. Veja, à medida que a gente demora adiciona maior tempo, né, depois de iniciada a síntese, as partículas estão grandes, então elas vão ficando cada vez mais próximas à superfície da sílica. Tá? Então, isto é, mais fácil do analito encontrar o reagente, certo? Tá? Então, a gente, na verdade, fizemos em 2 condições, tá? Uma que nós chamamos de nanosensor 1 e 2, a síntese foi bastante lenta, tá? E a outra síntese foi bastante rápida. Então, aqui as condições de síntese, tá? Então, esse tempo aqui foi o momento no qual a rodamina foi adicionada, né, após 2 horas, 3, 4, 5 horas, e aí correu até 7 horas a síntese. Tá? E aqui, depois de 30, 60, 90 e 120 minutos. E terminou em 2 horas. Na verdade, né, certo? Foi 120 minutos, mas foi adicionado a 120 minutos, depois mais 5 minutos, para que formasse uma pequena camada de sílica protetora sobre a rodamina. Tá? Aí, aqui eu estou mostrando só a estratégia de medida, né? A gente fez estudo de interferência, né? Um estudo de regeneração, se é possível regenerar, né? Aqui, né? Usamos uma suspensão de nanopartículas de 0,43 miligramas por mililitro. São detalhes experimentais que acho que não vem ao caso. Então, veja, o nanosensor 2, que está aqui, né, tracejado, veja, eles têm pequenas diferenças na intensidade de fluorescência, enquanto o 1, né, varia bastante. Né? Acho que daí dá pela quantidade de rodamina que foi imobilizada. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é isso daqui. Aqui são com os 2 nanosensores, o 1 e o 2. Né? Um é aquele que foi sintetizado em 2 horas, tá? E o reagente foi adicionado depois de 2 horas, tá? E deixamos crescer mais 5 minutos. Veja, o efeito do cobre, tá, é praticamente nulo na supressão de fluorescência da rodamina. Isto é, naquelas condições, mesmo tendo uma pequena capa muito fina de sílica, tá,
ela é muito pouco, a porosidade dela é mínima, tá? É muito densa, tanto é que o cobre não consegue entrar. Tá? E aqui, aquela que foi sintetizada em 7 horas, né, com a rodamina adicionada após 5 horas de síntese. E cresceu sílica por mais 2 horas sobre essa rodamina. Tá? Veja, o efeito, né, do cobre é bastante significativo. Certo? Então, nós temos uma estratégia, né, de como imobilizar, né, o reagente nessa sílica. Então, fizemos estudo de pH, obviamente, né, veja, aquele adicionado depois de 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 horas. Então, após 5 horas, né, o cobre, né, o efeito, né, está aqui em escuro, sem adição de cobre e com adição de cobre em função do pH. Então, olha, começou a responder em pH 7 aqui, né, na NP3, NP4, mas NP5 foi a que respondeu, né, melhor. Tá? Então, isso significa, né, a rodamina está mais próxima, tá, da superfície, tá, e o cobre pode atuar sobre essa rodamina. Tá? E veja, a interferência de vários íons metálicos, praticamente nula. Tá? Vou mostrar um outro exemplo, se der tempo, acho que dá. Né? Um outro exemplo para vocês, que a gente tem interferência em solução, mas não tem interferência quando está imobilizado. Tá? Então, essa sílica também pode proteger, né, de outros interferentes. E veja, como é esperado, né, a supressão de fluorescência, esse gráfico aqui é plotado a razão da fluorescência na ausência do supressor e na presença do supressor, tá? A NP5, tá? Que tem maior sensibilidade, e a NP2 de menor sensibilidade, porque a rodamina está menos disponível para o cobre. Certo? Aplicamos para determinar cobre, né, numa matriz bastante importante, né, em cachaça, né, importante. E aqui a reutilização, né, as nanopartículas foram reutilizadas, né, e em vermelho está numa segunda determinação. Então, todas essas nanopartículas foram recolhidas, tá? Foram tratadas com ácido clorídrico, foram lavadas, centrifugadas, recuperadas e reutilizadas. Enfim, nós temos um reagente, né, em solução, entre aspas, né, que pode ser reutilizado. Tá? Então, 2 curvas analíticas, e aqui as determinações, né, tanto comparar a determinação de cobre, né, com absorção atômica, a gente vê que os resultados são bastante concordantes, né, no primeiro uso e no segundo uso. Tá? Então, dá para reutilizar. Um outro trabalho, né, na verdade, esse trabalho eu estou contando na história não linear, né, começou com uma colaboração que nós tivemos com a Complutense de Madrid, né, com o professor Guilherme Orellana e a Maricruz Moreno Bonde, né, que eles sintetizaram, né, uma aluna, a Clécia, né, que foi para lá, né, sintetizou esse complexo de rutênio, tá, que também responde, né, que é fluorescente, e essa fluorescência é suprimida por metais. Tá? Então, vejamos aqui, né, esse complexo, a resposta dele em solução. Tá? Não me vou atrever a falar o nome. Né? E veja, em laranja aqui o complexo sozinho, na presença de outros metais. Então, se a gente notar em pH 8, tá, o cobre tem a supressão bastante significativa, mas sofre interferência, 8 aqui, de zinco, de níquel, tá, de outros metais, de cádmio também. Certo? Então, fizemos, né, de 2 formas. 5 minutos? 10 minutos? Tá. Acho que dá. Fizemos também de 2 formas. Aqui fizemos o MIP, tentamos fazer o MIP, isto é, complexando o metal com o ligante, né, com o complexo de rutênio, na proporção de 1:2, para desenvolver a nanopartícula, para fabricar a nanopartícula. Tá? E vou mostrar para vocês que, nesse caso, o MIP não funcionou. Tá? Só para... E também o NIP, tá? Onde o cobre não foi adicionado. E fizemos a síntese, né, como eu descrevi para vocês. Tá?
certo? Não sei se estão familiarizados com o conceito de polímeros impressos por molécula, por impressão molecular, né? Veja, o conceito chave-fechadura, então nós temos essa chave, né? Fazemos um molde para que, né, esse tenha uma cavidade que reconheça apenas essa chave e não a outra, né? Temos mais químicos, né? Nós temos o template, tá? Que é esse daqui, ligamos os monômeros funcionais a esse template, tá? Adicionamos um agente reticulante, tá? É reticulado, o polímero é formado, tá? E esse template é removido, tá? Então nós temos uma cavidade que é complementar à nossa amostra. Isso, né, em tese, melhora bastante a seletividade desse polímero. E pode ser feito com sílica também, tá? E pode ser feito para íon, tá? E nesse caso a gente chama de, em vez de MIP, tá? A gente chama de IIP, Ion Imprinted Polymer, tá? Nesse caso não houve necessidade, né? Não precisou, né? Mas aqui só para mostrar para vocês, o NIP 0, tá? Isto é, quando foi adicionado no início o complexo de Rutênio foi adicionado no início, e no final a gente vê que a morfologia e tamanho são praticamente idênticos, não existe essa diferença. E como esperado, né, certo? O NIP 8, tá, teve uma maior sensibilidade que todos os outros, isto é, aquele que foi adicionado após 8 horas de síntese. Nesse caso a gente usou umas condições um pouco diferentes, precisou 8 horas de síntese. Tá? Então, veja, né, como ficou, né, acho que o resultado mais significativo aqui, né, como ficou a interferência dos íons estudados em solução, tá? Foi praticamente eliminada, certo? Então, aí a questão de tamanho de poro, né, e de raio de tratação, a gente não estudou, né, a fundo isso, nem era interesse, mas a gente vê que consegue seletividade com essa imobilização. Tá? E também conseguimos regenerar, né? Foi fabricado o MIP, né? Está aqui, e com a adição de ácido clorídrico a gente pode, né, o MIP 0 não, né, mas os outros dois a gente consegue regenerar e ter o sinal do NIP 6. Aqui só um detalhe, parece, né, que é importante, veja, o NIP 3, tá, tem uma intensidade de fluorescência maior que o NIP 6. Por quê? Tá? O NIP 3 está mais protegido da solução. Tá? Isto é, o complexo foi adicionado após 3 horas, ele está mais interno, tem uma camada maior de sílica protegendo. Então, o efeito do oxigênio em solução, tá? Comparando o 3 e o 6, tá? É menor. Tá? Então, ele está mais protegido, né? O oxigênio é um supressor de fluorescência, tá? Também para esse reagente, então ele é menor na partícula que foi, né, no NIP 3 do que com relação ao 6. Por isso que a fluorescência é mais alta nesse caso. E aí fizemos regeneração, também é possível regenerar essas nanopartículas. Veja, o que a gente está tentando trabalhar agora, um pouquinho diferente, né, verificar se é possível colocar uma nanopartícula, um núcleo magnético, tá? Que fica muito mais fácil para separar do que por centrifugação. Então, nesses aspectos, na questão de regeneração, pode ajudar bastante. Bem, foi aplicado em águas e tivemos bons resultados. Para finalizar, tenho mais 5 minutos ainda. Tá? Roubei também um exemplo do Guilhermo, né, e da Maria, para falar de partículas core shell, né, onde o núcleo é de sílica e a casca, o caroço, né, é de sílica e a casca é do polímero impresso. Bem, vou tentar falar enrofloxacina, certo? Que é uma fluoroquinona, tá? Que é um antibiótico, enfim, tá? Não apresenta nenhum sinal luminescente, tá? Então, o que foi feito, né? Veja, aqui em azul, né, ele imobilizou o complexo de rutênio na sílica e fez um MIP para a fluoroquinona, tá, recobrindo essa sílica. Tá? E veja só, ela modificou, né, a enrofloxacina, tá, com um grupamento que consegue absorver a radiação, tá,
emitida pelo complexo de rutênio. Então, aqui o espectro de absorção do complexo de rutênio, o espectro de emissão, tá? Do complexo de rutênio, e aqui a absorção da fluoroquinona modificada, e aqui a emissão. Tá? Lembre que só essa funciona, essa não funciona. Tá certo? Então, veja, uma parte da radiação emitida é absorvida, tá? Essa é a região que é útil para a transferência de energia, tá? E esse tipo de fenômeno é chamado de FRET, tá? Foster Resonance Energy Transfer. Tá? Isso depende da distância que tem entre o emissor e o aceptor. Tá? Isso você pode determinar na nanopartícula de sílica. Tá? Então, eles sintetizaram em determinadas condições. Veja, fazer um MIP para sensor é muito difícil, só um detalhe. Porque você tem que ter um elemento o fluoróforo ou cromóforo imobilizado no polímero e que tenha reconhecimento molecular. Tá? Então, não é uma... Né, MIP é muito utilizado para separação, para preparo de amostra, mas não para desenvolvimento de sensores. Tá? Então, olha aqui, a nanopartícula de sílica dopada com rutênio, né, complexo de rutênio, adicionada após 15 minutos, 3 horas e 6 horas de síntese. Tá? Então, foi feito em solução e foi adicionado